Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos gravando as orientações do Espírito do Irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. E eu estou com a obra aqui, Vigiai e Orai, no capítulo intitulado Sinal de Grandeza. Sinal de Grandeza, ok? Primeira coisa, aqui, faz uma autoavaliação. Existe algum valor que você tem dentro de você, que a gente tem dentro da gente, que este valor ele está conquistado? Avalia, para e pensa. Se já tem um valor, então, por exemplo, aquela pessoa fala assim, eu tenho a paciência. Ninguém me tira a paciência, ninguém me irrita, ninguém me provoca, ninguém me estressa, ninguém me incomoda. Tem outros que falam assim, eu tenho a fé, a minha fé. Se ele tem a fé, ou seja, ele não apavora com nada, ele não se perturba com nada, ele não entra em pânico com nada, porque ele tem a fé. Tem outros que estão dizendo, olha, eu tenho a sinceridade. Ele não mente em situação nenhuma, não é desleal em situação nenhuma, não é desonesto em situação nenhuma. Qual valor, para pensar, qual valor que você tem alicerçado aí dentro? Sinal de grandeza. Quando você descobre um valor. Mas ele vai falar para nós também de um valor. Não é nenhum destes que eu acabei de citar de exemplo. Os exemplos que eu estou citando é apenas para a gente fazer avaliações. Pare e pensa, coisas que, eu já na época da adolescência, eu fiz isso, e já tem 30 anos que eu não faço mais. Eu sinto que eu conheço pessoas que estão envolvidas nessa área, mas isso não mais me apetece, não mais me envolve, não me traz para aquele núcleo, para aquele ninho. Ok, está conquistado. Qual valor que você tem conquistado? Você teve que lutar para conquistar? É um sinal de grandeza. Isso nos remete a uma observação da Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio. No capítulo intitulado Fé nas Vitórias, capítulo 18, ela coloca para a gente fazer essa avaliação. Fé nas vitórias, o que ela diz para a gente? Para a gente valorizar as coisas que a gente já conquistou, não para a gente se acomodar, não. Mas para a gente ter, a partir daquela conquista, uma mola propulsora para as novas conquistas. Fé nas vitórias. Tá claro? Porém, o texto chama sinal de grandeza. Ele vai falar de um outro valor que a gente precisa conquistar. Aprende a escutar o que os outros dizem. Olha, este valor nas nossas relações, ele está, não sei nem que palavra que eu uso, porque ele está caindo, é como se saísse de moda. Como se isso fosse só uma moda e não uma lição de educação. Aprende a escutar o que os outros estão dizendo. Aprende a escutar o que os outros estão dizendo significa paciência. Significa ter atenção para o outro, olhar para o outro. Não é pegar o seu celular, não, pode me falar que eu já estou... Aqui eu escuto com o ouvido, tá? Eu não preciso te olhar e vai lá e mexe na rede social e manda mensagem, escuta não sei o quê, e o outro fala, não é isso não, gente. Não é isso não. Aprende a escutar. Quando ele fala para a gente aprender, é sinal de que nós estamos com essa parte da escuta quase que falida nas nossas relações. Nós temos um tal de interromper o outro. A gente interrompe o outro quando estamos numa conversa a dois, a gente interrompe o outro quando estamos em pequenos grupos, a gente interrompe o outro quando ele está vendo um jornal, uma matéria, uma novela, um filme, porque a gente quer dar a nossa opinião naquele contexto. Olha, a gente interrompe. A gente interrompe o outro que ele está lendo, você chega com alguma... Aqui, deixa eu te mostrar uma coisa legal que eu vi. Você entra no ambiente que o outro está lendo, espera. Se ele olhar para você, é porque ele fez uma interrupção na leitura. E aí você se dirige a ele. Aprende. E aí ele continua.
Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. E aí a gente vê a dificuldade que nós estamos tendo de sermos grandes. Por quê? Porque a gente registra a intimidade do outro, mas revela. E nós, ainda temos nós, que eu falo nós, no movimento espírita, a gente ainda quer divulgar a intimidade que é do outro, e ainda com justificativa. A nossa justificativa é essa: não, eu divulgo para que o aprendizado seja coletivo. Ah, para! A gente não precisa de registrar a intimidade alheia e divulgar. Se o outro te confiou a intimidade alheia, se ele te confiou, é porque ele não quer confiar para outros. Ele não está pluralizando a intimidade dele. Porque se a pessoa quer pluralizar, ele vai falar numa palestra, ele vai falar num grupo de amigos, ele vai falar na mesa de uma churrascaria, de uma lanchonete, na casa dele. Ah, reunimos a família lá numa festa, eu peguei e contei um fato que aconteceu comigo. Ok, mas ali ele está pluralizando, ele não está pedindo reserva da sua parte. E a orientação que o irmão José está trazendo para nós é essa: registrar a intimidade alheia sem divulgar a intimidade do outro é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra por um motivo absolutamente simples: a gente também erra. A gente também erra. Até porque se a gente não errasse, é aí que a gente não iria censurar mesmo. Porque Jesus, que não erra, que não errou, que esteve conosco, não errou, ele não censurou quem estava errando. Hora nenhuma. Imagina, quando ele fala, acolhe o desabafo de quem sofre, escuta, entende, atende, acolhe o outro, acolhe o outro. Lembram quando a gente faz a observação de Guimarães Rosa, mas ele falando do Estado, estou falando do Estado de Minas, que nós podemos personalizar a fala de Guimarães Rosa, que nasceu aqui pertinho, em Cordisburgo, próximo a Sete Lagoas, um município, lá na época era um vilarejo. Hoje é um município que tem menos de 8.000 pessoas. Ali nasceu Guimarães Rosa. Era um vilarejo que eles deram o nome de Cordisburgo, uma vila. Burgo é vila, do alemão burgo é vila. O cordis, que é do coração, é a vila do coração, a vila da sensibilidade, a vila do acolhimento. Cordisburgo, ali nasceu Guimarães Rosa. Ele falando do estado de Minas, ele nasce numa vila deste tamanho. E ele falando do estado de Minas, ele fala assim: Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Ele colocando o mineiro como essa pessoa que atua. Olha, ele coloca a gente num patamar diferente. Será que nós estamos nos colocando no patamar que Guimarães Rosa nos colocou? E aí eu volto na orientação do irmão José, a colocação que ele faz: acolhe o desabafo de quem sofre e não censures aquele que erra. Não é a orientação que o Livro dos Espíritos traz para a gente na pergunta de número 903? Se nós podemos observar o erro do outro? Podemos. Desde que a gente não saia divulgando o erro do outro, porque divulgar o erro do outro é errar, olha a fala dos Espíritos, é errar de forma ainda mais desastrosa do que aquilo que o outro está fazendo. Não divulgue o erro do outro. Então, se a gente está assistindo o erro do outro, aprendamos com o erro do outro. Pronto, aprendamos. Ok, guarda isso para você. E se o outro usa o seu olhar para um acolhimento, ele vai se abrir com você, ele vai se envolver com você, ele vai se prontificar a sentar e conversar. Porque ele quer ali um atendimento singular. Por esse motivo que eu disse anteriormente. Se ele quiser pluralizar, ele conta para todos. E qual é o sinal de grandeza? Escutá-lo e acolhê-lo. Olha só, por vezes, olha a fala do irmão José, por vezes, ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber
expressar-se em todos os idiomas. Isso é muito curioso, né? Porque a gente está muito acostumado a se posicionar, mas não estamos acostumados a escutar. Aqui, Rubem Alves, ele coloca, Rubem Alves foi professor, filósofo, teólogo, foi professor da Unicamp. Ele nasceu em setembro de 1933 e desencarnou em 2014, em julho de 2014. Este ano, faremos 10 anos do retorno de Rubem Alves ao plano espiritual. E Rubem Alves, ele coloca para nós que a gente tem que abrir mão dos cursos de oratória e começar os cursos de escutatória. Ele inventa, olha que invenção magnífica para essa página que a gente está trabalhando aqui. Sinal de grandeza. O sinal de grandeza que o irmão José coloca aqui é a mesma fala de Rubem Alves pedindo para a gente escutatória. Olha só. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. E a gente está com dificuldade de escutar o outro, escutar a fala, escutar a dor, escutar os pensamentos, escutar os envolvimentos, escutar as experiências. Saber ouvir está sendo hoje, nas nossas relações como um todo, uma das maiores, se não a maior dificuldade que a gente está tendo nas nossas relações. Por isso, o capítulo se chama Sinal de Grandeza. A gente não está escutando. Aí o Rubem Alves, ele pede para a gente se atentar à escutatória e sair da oratória. Isso que eu estou fazendo aqui é oratória. Isso é oratória. Isso que eu estou fazendo, vocês fazem, todos fazem oratória. Oratória vem da palavra orar. Orar vem do latim de oro. Oro vem do seu estado íntimo. Oro é do estado íntimo de coração. Oro é do estado íntimo. Quando Jesus fala para nós, a boca fala o que o coração está cheio, Jesus está se remetendo ao nosso estado íntimo. Quando do latim oro, no significado da palavra, é a explicação do que está no coração da criatura. A oratória é a gente falar o que está vindo do nosso estado íntimo. Tanto que tem tanta gente falando besteira, é o estado íntimo. Tem gente que é pessimista, vocês viram um vídeo para trás que a gente acabou de falar sobre pessimismo. Porque o estado íntimo dele está se relacionando só com situações pessimistas. Tem gente que só fala de doença, só fala de dor, porque o estado íntimo dele está sintonizado apenas com dores. Tem gente que só faz fofoca, porque o estado íntimo dele é observar coisas do outro e divulgar. E aí o irmão José pede para nós, como sinal de grandeza, capítulo que se chama Sinal de Grandeza, o quê? Escutar o outro. Escuta. E aí ele diz assim, oferece o ombro amigo ao coração aflito. Oferece o ombro amigo ao coração aflito. Existe muita gente em aflição hoje na Terra. Existe muita gente em aflição hoje no nosso país. Existe muita gente aflita em torno de nós. É quase inexplicável as pessoas disserem que não existe trabalho em torno delas. Elas não sabem o que vão fazer. As pessoas começarem a dizer que não sabem o que vai fazer, porque eu estou sem oportunidade, onde eu estou não tem. Está tudo equilibrado em torno. Olha, se está tudo equilibrado em torno, ela está com um problema gravíssimo de autoavaliação. Será que o grupo em torno dela está todo equilibrado? Se tiver todo mundo equilibrado, ela está doente. Não tem jeito, está todo mundo doente. Nós estamos num planeta doente. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração numa luta interminável no nosso estado de renovação, interminável. Quando você sente, olha, acabamos de sair do movimento final de ano, quando você sente que fez um movimento de confraternização, de reconciliação,
de acolhimento, de aconchego, quando você sente, aparece uma coisinha deste tamanho e a gente muda o nosso estado íntimo e começa a convulsionar o nosso chamado equilíbrio. Mas a gente acabou de virar o ano aqui. A gente virou o ano. Uns vestiram branco. Ah, não, porque eu quero paz. Outros vestiram amarelo. Não, porque eu estou precisando de ganhar mais dinheiro. Outros vestiram vermelho, que eu estou precisando de me apaixonar, ou eu preciso melhorar o meu relacionamento, eu preciso da cor da paixão. Outros vestiram de verde, porque eu quero a esperança por um mundo melhor. Outros vestiram de azul, porque azul é harmonia. O que vestiu de branco no ambiente de paz, virou o dia primeiro guerreando, brigando. O que vestiu de amarelo, recusa oportunidades de trabalho, de emprego, de crescimento, de melhora. O que vestiu de vermelho, ele não consegue escutar quem está conversando com ele. Se ele não consegue escutar, como é que ele vai falar de amor? Ele está atrás de uma paixão, não consegue ter diálogo. O que vestiu de verde é absolutamente pessimista. Tudo que você chegar perto dele é pessimista. Vai ter esperança como? E o que está de azul, cheio de harmonia, depois disso tudo, ele vai lá e se desarmoniza com o trânsito, que está engarrafado. Foi embora toda a simbologia das cores. Imagine vocês que o irmão José está colocando para a gente de forma simples, oferece o ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. Todo mundo precisa de um ouvido amigo. Todo mundo precisa. Todos nós temos coisas a dizer. Talvez a gente não vai dizer tudo que a gente gostaria no campo da nossa intimidade, mas todos nós temos coisas a dizer. Então, quando ele fala, todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer, traz para a gente. A gente tem que também aprender a escutar. Às vezes, o outro está te trazendo um problema tão difícil de lidar, que você não tem uma solução. E nós homens, o homem, e aí eu estou falando agora de gênero, estou falando de sexo masculino. O homem, na cabeça dele, ele tem que dar solução para o problema. A mulher nessa hora é ótima, porque ela fala de um problema, emenda no outro, passa para o outro, e passa para o outro. Pronto. O homem, ele quer a solução. Você falou de um problema e fala assim, olha, é melhor você fazer assim, 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 porque ele quer encerrar o diálogo. O homem tem um tal de dar solução para problema. E tem hora que a pessoa, às vezes o problema não tem solução. Se você chegar para aquela pessoa e der um sorriso e falar assim, olha, o mínimo, gente, eu entendo o tamanho da sua dor, embora eu não a vivencie. Eu entendo o tamanho da sua dor, embora eu não a vivencie, é uma relação de aconchego. Isso é importante para a gente. Se nós dermos conta de falar isso para o outro, ele se sente acolhido, ele se sente aconchegado. É o ombro amigo. E é isso que o irmão José está pedindo. E aí ele coloca mais, a indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. A pessoa, e eu agora estou falando sozinho, não é o sozinho daquele que está no movimento de solitude. Não é sozinho, não. Solitude de reflexão, de meditação. Esse movimento é absolutamente saudável. Mas o movimento de quem está sozinho em construção da solidão é um movimento patológico. A tal ponto que a Joana de Ângeles coloca no livro O Homem Integral, no capítulo 1º, intitulado lá, Fatores de Perturbação. Quer dizer, eu estou falando lá, mas vocês podem acompanhar aqui no vídeo, porque o Cássio não vai me liberar dessa informação. Fatores de Perturbação, capítulo 1º do livro O Homem Integral. 5 fatores de perturbação. Medo, rotina, solidão, ansiedade e a liberdade, entendendo como o mau uso da liberdade. A Joana de Ângeles coloca 5 fatores de perturbação da alma no capítulo 1º do livro O Homem Integral. Quando ela fala de solidão, ela está falando da solidão patológica e não da solidão da meditação, não da solidão da reflexão, não da meditação que você vai ao encontro da divindade. Essa solidão é a solidão do fortalecimento, onde a gente vai buscar movimentos saudáveis para a nossa renovação de estado íntimo. Está claro?
E aí, irmão José diz assim: não desconsideres a dor do semelhante. Não desconsideres. Sabe por que a gente não deve desconsiderar a dor do semelhante? Porque aquela dor que ele está verbalizando, aquela dor, ela é a dor. Ela é um sintoma. Ela é um sintoma. Não desconsideres a dor do semelhante. Essa dor é um sintoma. Ora, ela é um sintoma, então a pessoa precisa se defender. Uma das formas que ele tem para se defender, uma das formas é contar com você. Uma das formas que ele tem para se defender é contar comigo. E ele vai me buscar no ombro amigo, na mão que estende, na palavra de conforto. E se eu não tiver, ok, ele está manifestando uma dor. Ele está manifestando, olha, o irmão José está pedindo, não desconsideres a dor do semelhante. Gente, não tem como nós colocarmos que a dor do outro não tem significado. Veja, um pai que perdeu o emprego, chegou em casa desolado, angustiado ou irritado, ele acabou de perder o emprego. Quando ele chega, o filho dele, de 4 anos, está com o carrinho quebrado. Veja, o filho está com o carrinho quebrado, a rodinha quebrada, esse é o maior sofrimento para aquele garoto. Por mais que esse pai esteja com uma dor imensa, por quê? Ele está sem o dinheiro para as despesas da casa, para a prestação do carro, a prestação do apartamento, para a escola do filho, para a manutenção de mantimentos, de material escolar, de tudo. Ele está sem dinheiro. Ele está sem dinheiro. Perdeu o emprego. Mas se o garoto chegou com a roda quebrada, seja solidário à dor do garoto. Sabe por quê? Essa é a maior dor para aquele garoto. Então, quando ele fala para a gente não desprezar a dor do outro, não desprezar. Porque a dor é grande para quem vive a dor e não para quem escuta a dor do outro. A solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Solidariedade nas lágrimas de quem chora. É um abrigo do que a gente tem para oferecer. E aí ele fecha dizendo: um simples sorriso, olha a simplicidade, veja, o texto se chama Sinal de Grandeza, falando para a gente aprender a escutar o outro. Aí ele fecha: um simples sorriso de simpatia e cordialidade, simples sorriso de simpatia e cordialidade, atenção, pode resgatar uma alma ao abismo. Vocês entenderam a profundidade disso? Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo? Só para a gente fechar, vocês veem que a dor é um sintoma e é uma forma só da pessoa nos procurar defesa. Se a gente não der conta de atender, essa dor aqui, ela pode se transformar em doença. E antes, o que era apenas um sintoma, agora é uma somatização. Por quê? Ela chega no nosso corpo agredindo o nosso estado. E agora você precisa do processo de desintoxicação. Desintoxicação. Ou seja, entra os acompanhamentos técnicos, profissionais, medicamentosos. Você tem que desintoxicar daquilo que o seu corpo está agredido por uma doença que você assimilou. Por que você assimilou? Porque você criou esse movimento de dor e trouxe para o seu corpo. Muitas vezes porque não encontrou alguém para te ouvir. Sinal de grandeza, a gente dá conta de escutar o outro. É isso aí que a gente tinha para trazer. Eu espero que vocês estejam absorvendo, que vocês discutam entre si e vocês aprimorem aquilo que a gente tem trazido, ok? Um abraço a todos, até breve, se Deus quiser, e fiquem com Deus.